Galera, tivemos aí um jogo quente aí, Coritiba e Corinthians, né? O jogo foi no estádio Couto Pereira, casa do time do Coritiba. A partida terminou empatada 2-2. Tivemos aí o Bruno Mendes do time do Corinthians expulso, levou cartão vermelho na equipe. Hoje foi um jogo bem duro mesmo, jogo de bastante cartões amarelo aí para as duas equipes. E acabou que o jogo terminou 2-2. O Aleph Manga marcou 2 gols para o time do Coritiba e o Yuri Alberto e Duqueiroz marcaram um gol do time do Corinthians, né? E o Yuri Alberto agora começou a fazer gol, né? Agora no finalzinho das competições aí que não tá valendo tanto assim, ele tá danando fazendo gol. E o time do Corinthians aí se firmando na quarta colocação. Ainda temos a última rodada, né? Caso o Fluminense perca e o Corinthians vença, né, na rodada, o Corinthians pode ultrapassar o time do Fluminense e pegar a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo sabe que a diferença aí de 1 a 2 milhões aí pela posição, então é muito importante que o time do Corinthians vença a próxima rodada para assim terminar melhor colocado no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o time do Corinthians pode perder a colocação para o time do Flamengo caso perca na última rodada, porque a diferença é de 3 pontos e o Flamengo, no caso, aí, ultrapassaria o time do Corinthians pelo critério de número de vitórias. E bora acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre Coritiba e Corinthians. Teve polêmica aí no jogo e nós vamos acompanhar tudo aqui no Linha de Passe, falando tudo sobre esse jogo. Lembrando, o link vai estar na descrição e bora lá acompanhar o vídeo. Pode falar, André, por favor. O Corinthians se viu, de repente, numa situação bem difícil, porque esse gol do Manga, um belíssimo gol, porque ele arranca, sai driblando todo mundo, colocou o Coritiba na frente. E logo depois que o Corinthians empatou com o Duqueiroz, numa boa jogada que começou com o Juliano, passou pelo Yuri Alberto, o Duqueiroz faz de cabeça, essa jogada aí, ó. O Juliano acha a bola para devolver para o Yuri Alberto, ele levanta, o Duqueiroz faz de cabeça. 5 minutos depois disso, mais ou menos, tem a jogada do pênalti na área do Corinthians. Pênalti do Fausto Vera, bem marcado, após uma certa demora. E existe um choque. E os jogadores do Corinthians, o Duqueiroz disse isso no intervalo, entendem que foi cometida e ignorada uma falta no meio de campo, quando a jogada começou. E o Corinthians até tocou na bola depois, o lance na área foi confuso. Não daria para... Não é razoável que se pense em voltar atrás e anular a jogada toda e, consequentemente, não marcar o pênalti por causa de uma hipotética falta no meio de campo, quando a jogada nascia. E aí, no momento, eu não consegui entender o motivo de tanta irritação. O Corinthians classificado, garantido no G4, garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Assim, por que se colocar num jogo fora de casa, perdendo por 2-1, porque o pênalti foi convertido e com um jogador a menos? Aí terminou o primeiro tempo. E quando o Corinthians voltou, obviamente com 10, o que se viu foi um time com a cabeça no lugar. Matheus Vital entrou. Entrou o lateral para recompor, o Rafael Ramos para recompor a linha de defesa. E o Corinthians, nessa jogada aí, bem armada, com passes rápidos, colocou o Yuri Alberto na cara do goleiro do Coritiba. E assim ficou. 2-2, um bom resultado por ser fora de casa, pela circunstância, por estar atrás e conseguir empatar numa situação de inferioridade numérica. Mas até agora não dá para entender direito. Eu imaginei que houvesse alguma coisa, o árbitro é o Marcelo de Lima Henrique, que pudesse envolver algo que ele possa ter dito. Já saiu a súmula, André, inclusive. Mas a entrevista do Duqueiroz fala sobre uma reclamação de falta que não tem mérito. Mas o que diz a súmula? A súmula diz o que o Bruno Mendes teria dito para o árbitro. Não dá para você ler. Essa hora. Acho que dá, essa hora dá. Você é um cagão pipoqueiro. Você é um cagão pipoqueiro. Essa foi a frase do Bruno Mendes. Ele se sentiu ofendido. Ele se sentiu ofendido e expulsou. Diante de tais palavras. E a do Vitor Pereira, você é uma vergonha. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Após expulso, o mesmo gesticulou com o dedo indicador e polegar, fazendo sinal redondo com os dedos e diversas vezes repetiu vergonha. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Informo que me senti ofendido diante das palavras proferidas. O mesmo resistiu em sair do campo de jogo, precisando ser retirado pela comissão técnica. As duas expulsões por reclamação.
O Fausto Vera levou um cartão amarelo. Depois o Bruno Mendes e o Vitor Pereira expulsos por não terem conseguido o Vitor superar. Pereira, numa escala Abel Ferreira, está superando. Né? Tá louco para Superando eu não diria, mas eles estão. Estamos aí com empate técnico daqui a pouco, porque o que tem de amarelo e vermelho ali pro Vitor, a gente só falava isso Vamos do ouvir o Abel. Felipe Almeida? Mas só é louco num jogo como esse, né, Calçade? Esse tipo de reação. Sim, para mim foi pênalti. Pênalti é Pra claro. mim também. O VAR foi lá e marcou. Fazer o quê? Não faço. Eu gostaria que vocês tivessem visto o jogo na redação. Vamos... É que acho que eles. Só uma coisa, acho que eles não reclamaram do pênalti. Eles reclamam da falta lá atrás, mas o André tem toda a razão. Não faz sentido nenhum Vamos ouvir o Felipe reclamar dessa Almeida, falta. o assistente E nem do o tom Vitor da Pereira. reclamação. Vamos ver o que ele fala então. Vamos lá. A revolta, porque também cometemos, nós sabemos como equipa que era o primeiro golo, mesmo a jogada do segundo golo, poderíamos ter feito melhor naquilo que são os comportamentos que nós queremos e eles sabem isso. E depois a questão de se é penalti ou não é penalti criou ali alguma revolta por parte de toda a gente e infelizmente houve ali algum descontrole emocional. Mas acho que devemos salientar mais uma vez que apesar, como o seu colega disse, apesar da forma como acabou a primeira parte, conseguimos serenar, conseguimos focar no jogo novamente e acho que a equipa demonstrou, perdeu o controle de facto, mas depois também demonstrou capacidade para, vamos focar outra vez no jogo e a segunda parte demonstrou isso. Bom, então aí, Vitor Pereira estava bravo a beça lá no Couto Pereira, levou 8 cartões no Campeonato Brasileiro, expulso 2 vezes, né, com o cartão vermelho, então são 9, né? 9, tá certo. E 7 cartões amarelos, 2 vermelhos, 7 amarelos, 9 cartões no Campeonato Brasileiro. E eu quero trazer aqui o pênalti tão discutido, então, e eu vou pedir para o Vitor Biner narrar este pênalti, comentar e dizer também o que aconteceu na redação. Você estava chamando a atenção, Biner, vocês não viram na redação como é que foi na hora do pênalti. Então, o que aconteceu em campo e na redação também, Vitor Biner, só estou esperando entrar o pênalti aí para a gente discutir, vai pintar já já, depois desse empate do Corinthians. Eu começo por 2 a dizendo 2. que eu sou incapaz de narrar. Isso é uma habilidade que poucos como têm e você é o deles. Eu posso comentar, dar um pitaco aqui. Quando acontece o pênalti na redação, e a redação aqui tem torcedores de todos os times que você pode imaginar, e todos mesmo. Todos. Tá, todos falam que 500 times. Não, mas É muita gente. pessoas, não, tem torcedores assim, tem do Botafogo, Fluminense, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Corinthians, São Paulo, Internacional, Atlético, Grêmio, todo lugar, Atlético, todo Cruzeiro, Bahia, tem torcedores de Náutico, tem vários times. Até De vários do Avaí. times. E os corintianos vieram para mim e falaram assim, isso é pênalti. Eu falei, olha, futebol brasileiro é pênalti. É pênalti. Assim, aqui, por contatos pequenos, se marca pênalti. Esse lance chegando por trás aqui, pode marcar o pênalti. Você quer interpretar, a gente quer discutir como é o futebol. É aquela velha história que eu fico repetindo aqui todas as semanas, de como era o futebol, de como é o futebol, do jogo que antigamente era feito para os jogadores jogarem e para as pessoas verem. E hoje ele é feito para as pessoas que assistem, não é mais para os jogadores jogarem. A coisa mudou completamente, principalmente com o futebol televisivo. É pênalti. Ficaram bravos comigo. Quero ver você falar isso linha de passe. Foi bom que você chamou os colegas que não presenciaram isso, Calçades e André, que antes de mim disseram que concordam com a marcação do pênalti. Então, tudo bem, eu também não entendo. Eu acho que se marca aqui. Não vou dizer que isso aqui não é pênalti de jeito nenhum, aqui no futebol brasileiro. Agora, eu também não entendi o porquê de tanta irritação. Eu acho que essa irritação tem a ver, por incrível que pareça, né, e aí vão ficar mais incomodados comigo, com o suposto pênalti não marcado para o Corinthians contra o Flamengo na Copa do Brasil. Foi criada uma retórica de que o Corinthians está sendo prejudicado de propósito pela arbitragem, né? E é óbvio que isso não está acontecendo. É óbvio, você pode discordar, achar que aquilo é pênalti, que aquilo não é pênalti também. Entramos de novo no critério da arbitragem brasileira. E eu concordo com o técnico Vitor Pereira, não concordo com o jeito que ele expôs. Mas eu concordo quando ele fala sobre a qualidade da arbitragem brasileira. Eu não acho que você deve chamar de vergonha. Acho que no ímpeto do jogo, nem fora, nem no ímpeto, você pega e usa esse termo é um termo ofensivo. Ele fala que a arbitragem é fraca.
E ali, sabendo que ele vai sair de campo, se ele falar isso, ele pode segurar e não falar, ele tem experiência para isso. Mas eu entendo completamente, até porque eu concordo com ele. Concordo e muito com o treinador do Corinthians. E me chama a atenção quando o Calçade destaca que o Abel também faz isso, porque eu acho que não é um problema de educação. Eu acho que há um choque de cultura muito grande das arbitragens que se vêem em Portugal e na Europa, para as arbitragens daqui. Em Portugal se dá muito cartão amarelo. Muito cartão amarelo. Se eu não me engano, outro dia falava com o Gaciba, numa transmissão, eu acho que Portugal, dos principais campeonatos, é onde há mais cartões amarelos, seguido por La Liga, onde também os árbitros mostram vários cartões amarelos. Só que ali se consegue entender o critério da arbitragem. Ali se consegue entender o porquê. Seja um critério de se mostrar o amarelo com mais ou com menos facilidade, por um lance mais ou menos brusco, por um tipo de jogada X ou Y, aqui o critério não existe. E para um treinador que vem de uma cultura onde critérios existem e onde há erros também, porque o futebol é um esporte de erros de todos, dos árbitros, dos jogadores, dos dirigentes, é muito impactante viver no Brasil, rodada após rodada, o desgaste, o nível da cobrança, o nível da pressão, o nível do discurso, a falta de profundidade na hora de se discutir o jogo. Então, eu acho que esses técnicos daqui, Biner, eles sofrem. Eu estou sendo empático com eles, tá? Eles precisam parar de sofrer por bem do clube deles. Então, mas e por eles mesmos como saúde. Mas a gente precisa parar de ser empático. Vou falar em relação ao Vitor Pereira, o mesmo que eu falei do Abel Ferreira outro dia. Assim, você tem muito erro de arbitragem no futebol brasileiro. Você tem muito erro vergonhoso, como ele mesmo classificou a arbitragem brasileira. E agora com o VAR. Então, assim, espera que vai ter um erro vergonhoso. Se você está muito louco para reclamar, se você quer reclamar, espere e reclame no momento certo. Porque a partir do momento que você reclama em todo lance, se você reclama em qualquer lance, o lance certo, o lance errado, é o que eu estava falando do América agora há pouco, assim, cara, não dá. A gente reclama de tudo o tempo todo. E aí coloca tudo no mesmo balaio. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Beleza. Todo mundo aqui concorda que a arbitragem brasileira é muito fraca mesmo. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Só que as reclamações, elas vão para muito além dos erros que permitiriam esse tipo de reclamação. Então, eu acho que não dá para ficar sendo empático com os técnicos, com os jogadores. O torcedor é outra história. O torcedor tem direito de reclamar e pedir pênalti. Mas você não acha que essa reação dele é consequência do que ele acha que foi um pênalti contra o Flamengo, do impedimento que não houve marcado contra o Corinthians, no jogo do Goiás? Então, uma coisa tem que se concordar, galera. Os técnicos, principalmente Abel Ferreira, esse Vitor Pereira, é horrível, é horrível. Os caras reclamam, xingam o tempo todo o árbitro e parece jogo de várzea. Eu acho que nem na várzea acontece isso, né? Nem na várzea que você vê o técnico não fica xingando o árbitro o tempo todo, né? Pô, isso daí é absurdo, cara. O tempo todo esses caras xingam árbitro, todo o tempo é expulso, leva cartão vermelho. Qual o exemplo que o cara dá para um jogador? O cara desse não pode nem falar que o jogador levou cartão vermelho, levou cartão porque reclamou. Que ele faz o mesmo? Ah, ele pode, o jogador não pode? Ué, tem que seguir o exemplo, os dois, entendeu? A arbitragem tem que ser mais respeitada, a arbitragem é fraca, mas tem que ser respeitada. Você tem que saber cobrar, do jeito que eles cobram xingando o árbitro, tá errado, tem que ser punido, mas tem que levar cartão vermelho e tchau, vai pro vestiário mais cedo, entendeu? Tem que ser desse jeito. Porque não dá, cara, pra ser desse jeito igual o Abel e o Vitor Pereira. O Abel, ele perde o controle total quando acontece isso. O Vitor Pereira também tá na mesma linha também. E por isso que acaba tendo esses problemas com os outros técnicos. Os outros técnicos reclamam. Claro, tem técnico também que é enjoadinho pra caramba. O Mano Menezes, ele gosta de falar dos outros, mas reclama que é uma beleza. Reclama que é uma beleza, entendeu? E essa postura aí tem que ser mudada, né? O Corinthians tá bem ainda no Campeonato Brasileiro. Para mim, olhando assim a tabela, você vê, o time do Corinthians fez para mim um campeonato assim bom, né? O time chegou a oscilar algum momento do campeonato, mas mesmo assim conseguiu se manter na parte de cima do campeonato durante o campeonato inteiro. Você vê, o Corinthians está na 4ª colocação. Tem vaga garantida na próxima edição da Libertadores e eu acredito que o Corinthians vai vir forte também na Libertadores, ó. Palmeiras, Flamengo, Corinthians vão vir forte na próxima Libertadores. Até o Fluminense, eu acredito que o Fluminense vai fazer um esforço e deve também contratar alguns jogadores para disputar a próxima edição
da Libertadores. A Libertadores vai ser muito boa. 8 times brasileiros na Libertadores no próximo ano. Você imagina como que vai ficar essa Libertadores, hein? 8 times brasileiros, né? Tendo menos as equipes brasileiras já vem vencendo nos últimos 4 anos. Imagina agora. A imprensa argentina não vai aguentar, vai começar a criticar mais uma vez, né? Como eles já criticam que o futebol brasileiro está dominando a América, e isso é verdade. Flamengo e Palmeiras nos últimos 4 anos aí, os títulos vieram para essas duas equipes, nenhuma outra equipe ganhou, só Flamengo e Palmeiras, 2 títulos aí para cada lado, e Flamengo nos últimos 4 anos venceu 2, né? E é isso aí, galera. Bora aí, mais um vídeo do nosso canal. Não esquece de deixar aquele like maroto para ajudar nosso canal a continuar sendo impulsionado. E se não é inscrito, tem um botãozinho vermelho embaixo escrito inscreva-se, e ativando o sininho das notificações, você não fica de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.